Pai Celestial, novamente em contrição, oramos por Sua presença, pelo Seu Espírito, oramos para que o Senhor seja aquele que fale, oramos para que isso seja para a Tua glória, oramos para que o Senhor nos transforme, o pregador, a audiência, todos. Oramos para que possamos aprender todos os dias, em cada desafio, nas grandes e pequenas coisas que possamos confiar em Ti. Por favor, esteja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda lembra, da última vez nós começamos um tópico sobre a batalha pertence ao Senhor. E falamos que não apenas as grandes batalhas, as batalhas espirituais, mas todas, incluindo as pequenas, pertencem ao Senhor. Deus não apenas se preocupa com as grandes coisas, mas com tudo. Deus se preocupa com os pássaros, com a grama. A Bíblia diz que Deus se preocupa até mesmo com o nosso cabelo. Ele conhece cada fio da nossa cabeça. Se Deus se preocupa com os pássaros, com a grama, com as flores, quanto mais por você, Ele deu Jesus por você. Um bom pai se preocupará com seu filho, com as pequenas coisas, pelos sapatos, pelo pão, por tudo. Quanto mais Deus. Algumas pessoas falam, Deus não se envolve em nosso dia a dia. A Bíblia diz claramente, lance sobre Ele todas as suas preocupações e problemas. Não diz a metade, os maiores ou os mais importantes. Diz todos eles. E de fato, se pensarmos sobre dificuldades e caráter não é apenas formado a partir das grandes coisas, mas também das coisas pequenas do dia a dia. Jesus disse que pequenas raposas destroem grandes vinhas. Pequenos e diários hábitos, coisas que não parecem importantes, coisas insignificantes, conforme repetimos, elas formam o caráter. E se cedermos nas pequenas coisas, cederemos nas grandes coisas. Se não aprendemos a confiar no Senhor nas pequenas coisas, não confiaremos nas grandes coisas. Mas conforme somos fiéis nas pequenas coisas, o Espírito de profecia diz que nós somos formados e constituídos para grandes coisas. Essa é a razão. Precisamos ser fiéis nas coisas pequenas, precisamos colocar nas mãos de Deus as coisas pequenas. É por isso que o livro inspirado diz que Jesus dependia do Pai para tudo. O próprio Jesus disse, eu não falo as minhas próprias palavras, mas falo as palavras que o Pai me deu. E mais tarde ele disse, eu não faço a minha própria obra, eu faço a obra do Pai. Se Jesus seguiu em cada detalhe o Pai, não deveria nós seguir o seu exemplo? Então, nós dissemos falando sobre Deus estar envolvido diariamente em nossas vidas em tudo. Nós demos o exemplo de Josué. Nós dissemos que na batalha de Jericó, Josué foi orar. Ele percebeu sua total dependência. Ele percebeu que ele não podia, que da perspectiva humana ele não tinha chance de vencer Jericó. Jericó tinha muros fortificados, paredes altas e grossas. Seria impossível, a parede era tão grossa e era construída de tal forma com pedras, madeira, aço, pedra, madeira. Era construída de tal maneira que seria quase impossível destruí-la. Número 1. Número 2, eles tinham um grande exército, gigantes e armas. Israel não tinha nada disso. Seria impossível, da perspectiva humana, dominar Jericó. Contudo, quando Deus está com você, nada é impossível com Deus. E essa é a principal necessidade, o principal e o vital ingrediente que o cristão deve ter. Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Não a teoria de Deus, mas a sua presença. Se Deus é conosco, quem pode ser contra nós? Muitas vezes nos estressamos, pois não sabemos se Deus está conosco. Se você tem certeza que Deus está com você, mas está com medo, talvez você tenha um Deus diferente ou um Deus pequeno. Porque se você tem o Deus do universo, você não tem razão para estar com medo. Então falamos que Josué estava consciente da sua dependência, sua falta de poder, e ele foi orar buscando a ajuda de Deus. E um desconhecido apareceu com uma espada, e Josué disse, está conosco ou contra nós? O desconhecido falou, nenhum dos dois. Mas eu sou o capitão do exército do Senhor, eu vim porque você me chamou, uma resposta à sua oração. E Josué falou, que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte? Eu quero fazer algo, o que o Senhor quer que eu faça. E Deus não falou, faça uma comissão, prepare o exército, faça um treinamento. Ele disse,
Retire suas sandálias. Qual é a conexão entre a batalha e as sandálias? E falamos sobre isso. Bem, número 1. Em qualquer crise, independente do tipo de crise, em vez de buscar ajuda, você precisa ter presença? Pessoas buscam ajuda, pessoas buscam bênçãos, pessoas buscam emprego, pessoas buscam saúde. Mas, na verdade, o que nos falta é a presença de Deus. Precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, mais importante que a vida, saúde, dinheiro, família, um carro ou qualquer outra coisa, precisamos buscar a presença de Deus diariamente nas pequenas coisas. Isso se aplica em tudo. Josué buscou a presença de Deus antes de pedir a sua ajuda. Quantas vezes nós queremos as bênçãos de Deus em vez da presença de Deus? Número 2, nós entendemos que Deus estava lá e ele estava, o que é que eu vou fazer? Ele olhava para Jericó, olhava para os muros, para os gigantes. Mas Deus estava lá quando ele foi orar. Ele não sabia, ele achava que era um desconhecido que iria atacá-lo. Como os discípulos no meio da tempestade, Jesus estava lá, no barco. Mas ele não percebeu. Você está conosco ou contra nós? E o desconhecido falou, nenhum dos dois. Eu sou Jesus, eu sou Deus. Como Jacó, que estava lutando com um estrangeiro na madrugada. Não era um desconhecido, era Deus. Quantas vezes lutamos contra quem pensamos ser um estrangeiro, um inimigo, uma situação, uma crise, algo que achamos estar contra nós, e não percebemos que lutamos contra Deus? O que parece estar contra você pode estar ao teu favor. Uma crise pode ser, na verdade, uma oportunidade. Quando você acha que está sozinho, Deus está lá contigo, no meio da batalha. Você nunca está só. Deus está lá, no meio da tua crise. Então, Deus está no meio da tua batalha. Nós dissemos que Deus está lá, você nunca está só. Jesus fala, a Bíblia fala, Deus diz, nunca te deixarei ou te abandonarei. Mesmo que você passe pelas águas ou pelo fogo, você não está só. Estou com você. Estou com você. Você não está só. Deus está no meio da tua crise. Então, precisamos continuar onde paramos da última vez. Número 3. Deus deu a ele a estratégia. Deixa eu compartilhar a tela e então continuamos. Deus deu a ele a estratégia. Deus quer te dar a estratégia. Você nunca deve ir a Deus pedindo a Ele para abençoar a sua estratégia. Você deve ir a Deus buscar a estratégia dele. A razão pela qual as pessoas não têm sucesso é porque elas buscam a bênção de Deus para os seus planos, em vez de buscar o plano de Deus e suas bênçãos. Preste atenção, as pessoas buscam as bênçãos de Deus, em vez dos planos de Deus, em vez das estratégias de Deus. A Bíblia é muito clara. O Senhor irá lutar por você. A batalha não te pertence, é a batalha do Senhor. Se você é o filho do rei, a batalha pertence ao rei. Se você é o servo de Deus, a batalha pertence ao Senhor. Você precisa confiar no Senhor. A razão pela qual as pessoas não esperam pela estratégia de Deus é porque elas não confiam nele. Elas se sentem mais seguras em seguir suas próprias estratégias buscando a bênção de Deus para os seus planos em vez do plano de Deus. Imagine, Josué era bem assessorado. E eles conversaram e eles tinham uma melhor estratégia. Faremos evangelismo, faremos isso e aquilo. E nós iremos... teremos X convidados, teremos essa quantidade de músicas e teremos esse pregador. Nós fazemos um bom plano. Você tem uma boa reunião, um bom plano, então pede a bênção de Deus. Então você se pergunta, por que não temos sucesso? A razão pela qual as pessoas não têm sucesso é porque confiam muito na sua própria sabedoria, nas próprias obras, nos próprios planos e estratégias, e muito pouco em Deus. A Bíblia é muito clara, eu irei à sua frente, lutarei por você, eu te darei vitória, eu te darei uma terra que não é tua, eu te darei casas que você não construiu, eu te darei vitória sobre exércitos maiores que o teu, mas você precisa ter a minha presença.
Essa foi a razão que a Israel foi dito que eles deveriam ter sempre a arca da aliança à frente deles, a presença de Deus. Se você não entender que a presença de Deus é vital, não ficaremos tão estressados. Não significa que não teremos problemas, mas teremos a presença de Deus durante a tempestade. Precisamos entender quem faz o quê, porque você pode falar, então qual é a minha parte? Sim, você tem uma parte, mas precisamos entender quem faz o quê. Você deve buscá-lo e ele deve lutar por você. Muitas vezes nós lutamos. Ele que luta por nós. Ele te dará o plano, a estratégia. Ele deu a Noé o plano, deu a Moisés o plano. Ele deu o plano a Josué, deu o plano a Gideão. Ele deu o plano a Josafá, também te dará o plano. Se você realmente quer sucesso e bênçãos, você precisa seguir o plano dele. E depois que ele te der o plano, você não deve perguntar por quê, como. Preciso entender para obedecer. Quando Deus te fala, vá ao redor da cidade, você confia e obedece. Não há outra maneira. Você confia e obedece. A sua parte é o número 1. Buscar a sua presença, relacionamento. Buscar o plano de Deus e então obedecer o seu plano sem comentários. Em vez de buscar a bênção de Deus sobre o teu plano, você precisa buscar a sua presença, seu plano e então obedecer o seu plano. Agora, muito importante, Deus deu um plano a Abraão, Abraão obedeceu. Essa é a razão que Abraão pôde ser abençoado. Porque o plano de Deus não faz sentido para a mente humana. Muitas pessoas não obedecem. Mas Noé obedeceu, essa é a razão que Deus pôde usá-lo. Vou te dar um exemplo rapidinho. Eu tinha alguns amigos. Alguns estavam na Itália, eu não vou dar os nomes nem o local específico. E depois de um seminário de oração, quando eu estava lá, eles disseram, nós queremos seguir os planos de Deus. Mas Deus não fala conosco. Eu falei, não busque por uma voz. Apenas busque o relacionamento. Mas quando ele vai falar, eu disse, não espere por isso. Mas eu quero que ele fale. Deus fala quando há uma necessidade. Deus não fala da maneira que as pessoas falam apenas para ouvir a própria voz. As pessoas gostam de escutar a própria voz. Algumas pessoas falam muito. Deus fala quando necessário. Você apenas precisa estar sempre escutando. Eu disse, continue orando, estudando e servindo. Continue amando, continue buscando mais e mais. Esteja conectado. Esse é o segredo. Quando for necessário, ele falará contigo. Ele começará com pequenas coisas diariamente. E conforme você obedece e você busca a sua intervenção, ele falará mais. Bem, eles me ligaram alguns meses depois. Então começamos a estudar e nos sentimos impressionados pelo Espírito Santo, nos dizendo, fale com essas pessoas, vá lá, faça isso. E à medida que fazemos isso, vemos como Deus está abençoando. E sentimos que Deus está conduzindo. Ele disse, eu sou adventista por tantos anos, mas nunca senti Deus nas coisas pequenas e diárias. Sentimos que cada vez que eu e minha esposa obedecemos, Deus trabalha. Bem, alguns meses depois, eles me ligaram e disseram, quanto mais obedecemos, mais coisas Deus nos dá para fazer. E Deus nos impressionou para deixar de lado nossa construtora. Por um momento, não para sempre. E isso foi durante a guerra da Ucrânia. E juntar algumas coisas, ir para a Ucrânia e dar para as pessoas que estão na guerra e perderam a casa, o emprego, isso ou aquilo. Eu falei, louvado seja Deus, se Deus impressionou para fazer isso, faça. Eles falaram com a igreja, eles receberam doações. E eles conseguiram 3 caminhões, grandes caminhões. Não sei se eram carretas, mas 3 grandes caminhões. E eles conseguiram motoristas, 3 duplas. Para que tivesse motoristas reservas. 3 duplas juntas 6 pessoas. Dirigindo os 3 caminhões, deixaram a Itália e foram para a Ucrânia. Eles dirigiram, não sei, 2 dias. Por não sei quanto tempo, mas quando chegaram na fronteira da Ucrânia, eles disseram, nós temos aqui doações para pessoas que estão em necessidade depois da guerra. E o funcionário da alfândega falou, você não pode passar. Pela lei, apenas 2 malas por pessoa. Qualquer quantidade acima de 2 malas, você pagará taxas. E você pagava, não lembro exatamente o quanto, acho que era cerca de €1 para 1 quilo. Ou €2, eu não lembro exatamente. Mas para 3 grandes caminhões seria uma grande quantia. Imagine o peso.
E eles disseram, isso é impossível, porque se nós tivéssemos o dinheiro, nós daríamos a quantia, não coisas de segunda mão. Não me importo. Lei é lei. Então, eu recebo uma ligação da fronteira da Ucrânia e eu estou nos Estados Unidos. Pastor, o senhor nos disse que Deus daria um plano. Deus nos deu o plano e agora está tudo uma bagunça. Estamos na fronteira da Ucrânia e eles não nos deixam entrar. Onde devemos ir? De volta para a Itália? Eu disse, escute, eu te dei o plano? Não, Deus te deu o plano. Então por que me ligou? Ligue para Deus. Ele disse, mas pastor, o senhor que falou que eu deveria orar. Então, ore. 10 minutos depois ele liga. Eu orei e Deus não respondeu. Meu amigo, continue orando até receber uma resposta. Diga, Senhor, o Senhor pediu para que eu viesse aqui. Não te deixarei em paz enquanto o Senhor não me disser o que fazer. Quando Deus te dar a estratégia, Ele trabalha. Mas Ele nunca explicará o porquê andar ao redor de Jericó. Por que andar 7 vezes por 7 dias? Ele apenas fala, faça isso. Então, ele orou e orou. Então, ele elaborou uma estratégia, como as pessoas normalmente fazem. Vamos ajudar a Deus porque Deus precisa de nossa ajuda. Como Abraão, eu vou dormir com minha serva para ajudar a Deus a me dar um filho. Então, ele colocou 100 euros em um passaporte e foi até o funcionário da alfândega e disse, por favor, dê uma olhada aqui no meu passaporte. O homem olhou, viu 100 euros e disse, o que é que você quer? Bem, é um presentinho para vocês, nos deixe ir. E o homem falou, você está tentando me subornar? Posso te prender agora? Ele disse, gostaria de receber esse dinheiro, mas não posso, número 1. Número 2, não posso te deixar passar, a lei é a lei. Não quero perder meu emprego. Esqueça, 2 malas por pessoa. E para o resto você pagará taxas. Ele me ligou, pastor, eu tentei dar um presente, mas ele não recebeu. Quase fui preso. Eu te pedi para fazer isso, eu disse, ore. Eles oraram e nada aconteceu. E conforme eles oravam, ele ligou para o pastor local do outro lado da fronteira. O que devemos fazer? Trouxemos presentes e doações. O pastor falou, coloque tudo em um depósito aí, e nós iremos encontrar uma maneira de buscá-los. Bem, eles alugaram 3 depósitos. Eles carregaram os 3 caminhões e foram para casa desencorajados, pois Deus tinha dado estratégia e parou de trabalhar. Por que Deus faria isso? Iniciou o trabalho, mas abandonou no meio do Mar Vermelho e não fez nada. Isso é o que as pessoas pensam. Ele foi para casa e por 2 meses ele estava desencorajado. 2 meses depois ele recebeu uma ligação e me ligou todo animado. Dificilmente vejo uma pessoa tão animada. E ele me contou a história. O pastor aposentado pegou mais 6 idosos, cada um com 2 malas, 7 pessoas ao todo, e atravessaram a fronteira. 7 pessoas, 2 malas, 14 malas ao todo. Carregaram as 14 malas e atravessaram a fronteira. No dia seguinte, pois pode ter 2 malas por dia. 7 pessoas, 14 malas atravessaram a fronteira. Isso vai demorar até a volta de Jesus. Com 14 malas por dia, para descarregar 3 grandes caminhões. Enfim, segundo dia fizeram a mesma coisa, terceiro dia, o chefe da alfândega disse, quanto tempo vai levar para descarregar 3 caminhões com malas? E, aliás, quanto é que você vai ganhar com isso? Nós não ganhamos nada? Não, nada de graça nesse mundo. Todos querem alguma coisa. Não cobramos por nada. Você tem uma agenda, você quer atrair pessoas para a sua igreja. Não, nós gostaríamos, mas não fazemos isso. Jesus curou aqueles que voltaram e aqueles que não voltaram. Dos 10 leprosos, apenas um voltou. Mesmo assim, Jesus curou os 10 porque ele amava as pessoas. Ele dá sol para os bons e dá sol e chuva para os maus. Queremos ser como ele. Não temos nenhum compromisso, nenhuma agenda, apenas queremos ajudar pessoas com necessidades. O chefe disse, gostaria de acreditar nisso. Mas não há religião, não há igreja, não há pessoa que seja tão altruísta. Em nossa sociedade, todos são egoístas. Não é bem assim. E isso é salvação, isso é graça. Mas o que é graça? Então o pastor explicou para o chefe o que era graça e mostrou a cruz. O chefe escutou e disse, eu cresci em uma família ateia, eu nunca tinha escutado isso. Se isso é real, você deve estar muito alegre. Se isso é real, você deve ser a pessoa mais alegre. Se o que você está dizendo é real, vocês cristãos devem ser as pessoas mais felizes do mundo. Poderia me explicar mais? E o capitão falou com os soldados na alfândega e os dividiu em 2. E metade deles com ele todos os dias.
Quando o pastor vinha com as outras 6 pessoas, com 14 malas, eles ficavam de 30 minutos a 1 hora estudando uma lição, e metade dos soldados escutavam. Então o pastor ficava mais 30 minutos ou 1 hora, essa metade ia para a alfândega e a outra metade vinha escutar. Então o pastor ensinava 2 vezes a mesma lição para que todos os soldados escutassem, e o capitão escutava 2 vezes com os soldados, para o primeiro e o segundo grupo. Depois de 3 semanas, o capitão falou: agora eu acredito, agora eu entendo. Eu quero ser batizado. Você pode trazer os caminhões, não precisa pagar nada. E pode pegar tudo dos depósitos. Eu não sei quantos dos soldados foram batizados, mas sei que alguns deles foram. Mas o pastor ligou para meu amigo da Itália e disse: sabe o que aconteceu? Deus não te permitiu passar pela alfândega, pois Deus tinha um plano para aquele capitão e alguns soldados. Isso foi o que aconteceu. E porque tínhamos que ir todos os dias, Deus nos deu a oportunidade de dar alguns estudos bíblicos. E meu amigo me ligou: pastor, agora eu entendo, quando Deus te dar o plano, é melhor do que você poderia planejar. As pessoas não entendem que Deus tem um plano. E o plano dele é melhor que o teu. As pessoas não têm paciência de esperar no Senhor. As pessoas não estão interessadas em seguir os planos de Deus, mas ter as suas bênçãos. Então, Josué buscou os planos de Deus. E tudo o que você faz, até as coisas pequenas. Como seria se todos os cristãos, até em coisas pequenas, buscassem as estratégias de Deus, em vez das bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus são maravilhosas, mas você nunca receberá antes de seguir o plano dele. Quando você segue o plano de Deus, você tem a bênção de Deus. A Bíblia é muito clara. Deus falou com Josué e deu a estratégia. E mais que isso, eu quero ler uma citação para vocês e depois continuamos. Uma citação super interessante. Deixe-me compartilhar a tela. Não é a capacidade que agora possuímos que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer. Anseia Ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. É extremamente importante seguir os planos de Deus em tudo o que você faz. Você pode dizer: e se eu não souber o plano de Deus? Veja, Deus não pune as pessoas por aquilo que elas não sabem. Deus não considera, Ele ignora o tempo de ignorância. Se você não souber, não é um problema. Se você for honesto, Deus vai te falar de tal maneira que você saberá. O problema é quando você sabe, mas não confia. O que vai acontecer se eu andar ao redor de Jericó? O que vai acontecer se eu deixar meu país? O que vai acontecer se eu construir a arca? Quando não confiamos, quando temos medo, porque não confiamos em Deus. Então, vamos continuar. Vou compartilhar outra citação e continuamos. Se planejarmos segundo nossas próprias ideias, o Senhor nos abandonará a nossos erros. Quando, porém, havendo seguido sua guia, somos colocados em situações difíceis, Ele nos livrará. Interessante, Deus disse: eu entreguei Jericó em suas mãos. E Deus não disse isso depois, mas antes. Deus sabe o fim desde o começo. Deus vê o futuro. Quando Ele fala com você hoje, Ele não vê você errando, mesmo que você erre hoje. Ele vê o fim, Ele vê você no céu. Ele te vê vitorioso. E Deus diz: eu te dei vitória antes de você ser vitorioso. Eu te dou Jericó antes de você vencer Jericó. Antes de você sair da crise, Deus diz: está vendo essa Jericó? Você não verá amanhã. Amanhã você ainda estará aqui, mas não Jericó. Então não olhe para os problemas. Olhe como Deus olha para o futuro. Atrás dos problemas, depois que Ele passou, depois de obter vitória. Porque Deus está com você. Lembre, você teve crises no passado. Deus te deu vitória. Você olha para trás e não parece que foi tão ruim assim. Deus te dará vitória novamente. Eu quero enfatizar: Deus, normalmente, quando te dar um plano, o plano parece perigoso e maluco. Pense sobre isso. Ande ao redor da cidade. Você não quer ficar perto do muro, eles te matarão.
Você quer ficar longe dos muros e ficar protegido. Ande ao redor da cidade. Quando Deus te dar o plano, não faz nenhum sentido para o entendimento humano. Somente se você tiver uma mente como de Deus, você vai entender. Não tente entender para obedecer. Coloque teus olhos em Deus, conheça-o. Tenha sua presença. Conheça, confia e obedeça-o. Algumas pessoas não obedecem antes de entender. Você precisa obedecer antes de entender pela fé, se você quer a bênção de Deus e a sua vitória. Se você ignorar a sua estratégia, você perde sua bênção. Recursos sem a presença de Deus desaparecem rápido. Poder sem a presença de Deus desaparece rápido. Você precisa ter certeza que você tem Deus, o seu plano e que você segue. Não confie em teus próprios planos e o teu próprio entendimento. Lembre-se do verso bíblico. Confie no Senhor de todo o teu coração. Você não vencerá essa batalha com sua espada, mas adorando a Deus e tendo a sua presença. Não fixando seus olhos nos muros de Jericó, nos gigantes, no exército, mas fixando em Deus. Não buscando bênçãos, mas a sua presença. Deus disse a ele: 7 príncipes com trombetas feitas de chifre de carneiro. O shofar, em frente à Arca da Aliança. O shofar e a Arca da Aliança deveriam estar com eles. Com o shofar, eles chamavam a presença de Deus. E na Arca da Aliança, o Shekinah, a presença do Senhor. Essa é a razão que Josué deveria tirar as sandálias, a atitude de adoração. A Bíblia diz em Atos 2, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eles deveriam tocar o shofar. Basicamente, eles deveriam chamar a presença de Deus. Cada vez que eles tocavam o shofar, eles chamavam a presença de Deus, como no início do sábado. No Sinai, antes de dar a lei, eles deveriam chamar a presença de Deus. Deixe-me te explicar algo. A Bíblia diz que Deus deu a eles a estratégia. Deus disse: ande ao redor da cidade, não fale muito, não faça muito, apenas ande. Segundo dia, andar novamente. Terceiro dia, andar novamente. Quarto dia, andar novamente. Todos os dias, em 7 dias, andaram 7 vezes. Agora deixa eu te perguntar. É como Naamã. Vai e mergulhe no Jordão se você tem lepra. Mas faça isso 7 vezes. E Naamã entrou uma vez na água. A segunda vez, então ele olhou. Ele esperava, humanamente e logicamente, ver a lepra menor, menor e menor até ver a pele limpa. Ele mergulhou no Jordão 1, 2, 3 vezes e a lepra estava lá. Ele poderia dizer: por que farei isso? Não tem efeito. Já tomei antibióticos por 3 dias e não teve efeito. Já mergulhei 3 vezes no Jordão e não tem efeito. Para que eu vou fazer isso? A mesma coisa, Israel. Andamos um dia. Andamos 2 dias. Esperávamos ver algumas rachaduras no muro. Andamos 3 dias, 4 dias. Mas nada diferente. 0. Não tente entender. Não busque por ciência, por respostas. Faça o que o Senhor disse. Se Ele disser, ande 3.042 vezes, faça. Esta é a única saída, não tem outra. As pessoas andaram todos os dias. Então, no 7º dia, eles andaram 7 vezes. E nada aconteceu. Então, eles deveriam tocar o shofar. E então, gritar vitória. E a Bíblia diz: e então os muros caíram. Deixa eu explicar outra coisa. Eles andaram todos os dias e nada aconteceu. Mas no 7º dia, eles andaram 7 vezes. Algumas pessoas esperam que se elas caminharem uma vez hoje, mais uma vez amanhã, mais uma vez na terça, mais uma vez na quarta, isso que elas devem fazer para sempre? Escute, no 7º dia eles não caminharam uma vez, caminharam 7. Não espere que os planos de Deus para hoje sejam os mesmos de amanhã. A cada dia, Deus te dará um novo plano. Da mesma maneira que você precisa de comida, você também precisa de um novo plano e de uma nova presença. No 7º dia, Deus deu um plano diferente. O plano de hoje não funciona amanhã. Você deve buscar o plano de Deus diariamente. Essa é a única maneira de derrubar os muros. Eu vou te dar um exemplo. Da lógica de Deus versus a nossa lógica, do plano de Deus versus o nosso plano.
Nós estávamos no estado de Kentucky, mas nossos filhos no estado de Wisconsin. E nossa nora tinha se formado. E naquela época, a nossa neta tinha 3 ou 4 anos. E levaria cerca de 7 a 8 horas dirigindo de Kentucky para Wisconsin para visitá-los. E nós dissemos para eles: quando você terminar o seu mestrado, venha para Kentucky para que não precisemos dirigir 7 ou 8 horas. Vocês estarão por perto para nós vermos a nossa neta e você nos vê. Eles falaram: com certeza, nós queremos isso. Então ela concluiu na área de física nuclear. E ela buscava uma instituição que tivesse física nuclear na área médica. Então ela buscou e encontrou 6 ou 7 lugares no país. Mas ela se inscreveu em Kentucky. Estranho, pois ela tinha notas 10. Eles rejeitaram dizendo: você se inscreveu muito tarde. As poucas vagas que tínhamos já foram preenchidas. Você pode se inscrever próximo ano e, por favor, se inscreva cedo. Não em maio ou junho, você precisa se inscrever em fevereiro. Estávamos muito tristes, pois oramos e pedimos a Deus para abençoar o nosso plano. Senhor, ajude a eles se mudarem para perto de nós. Isso que pedimos, a ajuda de Deus para o nosso plano. Minha nora disse: o senhor acabou de pregar falando sobre buscar o plano de Deus, não a sua bênção? Eu disse: sim. Então por que não oramos por uma semana? Para Deus nos dizer onde devemos ir? Eu disse: ok. Todos nós oramos por uma semana. Depois de uma semana de oração, próxima semana, concluímos a oração no domingo e na segunda-feira, ela recebeu uma carta da Universidade da Pensilvânia, que é uma das melhores do país. Ela nunca se inscreveu lá. Na verdade, é quase impossível passar em uma faculdade como essa. É muito difícil. Ela recebeu uma carta sendo convidada para fazer parte do programa de física nuclear. E ela disse: Deus respondeu. Nos mudaremos para a Pensilvânia. Eu disse: não. Você estava a 7, 8 horas de nós, agora você estará a 12 horas. Em vez de ficar próximo de nós, você vai para longe. Como assim? Senhor, por que o senhor vai fazer isso? Estava tão contrariado que ela disse: o senhor não falou que devemos seguir o plano de Deus? E obedecer mesmo que não entendamos? Sim, falei isso, mas eu não gosto. Eles se mudaram para a Pensilvânia. 2 meses depois, eu recebi um chamado para Maryland. Imagine, se eles tivessem se mudado para Kentucky e nós tivéssemos se mudado para Maryland. Mas Deus sabia o futuro. E Deus os colocou lá. Agora eles estão a 2 horas e meia de nós, não 12, não 8. Quando você segue o plano de Deus, talvez você não entenda. Mas Deus sabe o fim desde o começo. Então vamos continuar. Conforme continuamos, deixe eu compartilhar a tela. A batalha não é sobre você, mas sobre Deus. Cada batalha, incluindo as coisas que você acha que estão relacionadas a você, que são sobre você. Até mesmo as coisas pequenas ou mesmo pessoais, são todas relacionadas com Deus. É terra santa. Cada batalha, cada crise, cada situação é terra santa. Foi isso que Deus disse a Josué. Isso é terra santa. Pense sobre isso. Nós não lutamos contra o sangue e a carne, mas lutamos contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Vivemos num grande conflito. Satanás está interessado em te atacar todos os dias. Satanás está interessado em atacar sua família, seu carro, teu trabalho, a tua saúde, tudo o que você é e tudo o que você tem. Não porque Satanás quer tomar o teu emprego, o seu cônjuge ou o seu carro. Satanás não dirige, mas Satanás está procurando por maneiras para enfraquecer a sua fé, a sua confiança, teu relacionamento com Deus, para fazer você duvidar de Deus e entrar em pânico. Pois um cristão desencorajado é um cristão inútil. Um cristão que não tem fé e se preocupa o tempo todo com isso e aquilo é difícil de ser usado. Deus não quer que você fique estressado. Deus quer que você foque naquilo que Ele disse. Então Satanás te ataca. É uma batalha espiritual. Tudo o que acontece, todas as coisas cooperam, nada é por acaso. Em todas as coisas. Se você perceber que isso é um grande conflito, então você entende que a batalha é maior que você. É entre Deus e Satanás. Você está apenas no meio.
Então, em vez de lutar contra a crise, você tem que estar no lado de Deus e deixá-lo lutar, até mesmo nas coisas pequenas. E sim, você tem uma parte para fazer, uma parte para agir. Mas não o que você pensa, e não o que você ora a Deus pedindo para ajudar, mas o que Ele fala. Isso é o que você deve fazer. Então, deixe-me explicar um pouco. Josué disse: o Senhor está no meu lado ou contra nós? Escute. Não é sobre Deus estar no seu lado. É sobre você estar no lado de Deus. Você está no meu exército? Não tente dar a Deus um posto no teu exército. É você que precisa estar no exército de Deus. Essa é a razão que Josué diz: escolha hoje se você está com Deus ou contra Ele. Você precisa escolher em que lado você está. Não pergunte a Deus em que lado Ele está. Deus já escolheu estar no seu lado na cruz. Não peça a Deus para escolher. Ele já escolheu. Você precisa escolher. Tire os teus olhos da batalha. Escolha estar ao lado de Deus e confie nele. Preste atenção. Frequentemente nós tentamos convencer Deus a concordar conosco, em vez de nós concordar com o que Deus faz. Normalmente estamos tão estressados com a nossa crise que não vemos uma oportunidade para sentir Deus em meio à crise. Não vemos a presença de Deus em meio à crise. Não vemos que Deus permitiu isso com um propósito. E nós não vemos o propósito, a glória que Ele tem para nós, através desse desafio. Não há grandes milagres a menos que haja um grande desafio. O tamanho do desafio está relacionado ao tamanho do milagre. Então, não procure alguém para culpar. Oh, Deus não estava no meu lado. Oh, é meu cônjuge. Por causa do pastor, nós temos esse problema. Veja o que o meu chefe fez. Não busque culpar alguém. A culpa é tua. Você não buscou a presença de Deus, ou o plano de Deus, ou não confiou nele suficientemente. Quando você tem a presença de Deus, qualquer coisa que vem contra você não pode te vencer. Você precisa crescer no seu relacionamento com Deus. O inimigo real não é o teu cônjuge, o seu chefe ou o pastor. O inimigo real é você mesmo. Se Deus está com você, quem pode estar contra você? Então, conforme nós continuamos, estava procurando o slide no qual parei. A batalha não é sobre você, é sobre Deus, é terra santa. Toda a batalha é sobre Deus. Você não foi chamado para estar certo. Deus está certo. Nós sempre, em discussões no trabalho, em casa, na igreja, tentamos estar corretos. Nenhum de nós está certo. Apenas Deus. Somos todos pecadores. Você não foi chamado para estar certo. Você foi chamado para estar conectado. Mais que isso, tentamos sempre sacrificar uma outra pessoa para o nosso benefício. Não é sobre... E nós, aliás, defendemos nós mesmos e sacrificamos os outros. Você não deve defender você mesmo, você tem que se sacrificar, pois Jesus fez isso. Não tente sacrificar os outros por causa da tua vitória. Em vez disso, sacrifique para a vitória de Deus. Não é sobre você recebendo o apoio de Deus, mas é estar na presença de Deus e se adequar à sua agenda. Mais uma vez, você não foi chamado para defender a você mesmo, mas para se sacrificar. Se você se entregar a Deus para servi-lo, você não tem razão para estar ansioso sobre o amanhã. Esse é o problema. Nós queremos que Deus nos sirva. Ô Senhor, me ajude com isso ou aquilo, em vez de querer servi-lo. Estamos tão focados em nós mesmos, em nossas crises, necessidades, que esquecemos que Deus está no meio da batalha e a batalha não é sobre você. Se você se entregar para Deus para servi-lo, não há razão para estar ansioso. Ele, de quem sois servo, se você continuar servindo, conhece o fim desde o princípio. Os acontecimentos do amanhã ocultos a vossos olhos acham-se à vista daquele que é onipotente. Deixe-me continuar um pouco mais. Josué estava pronto para lutar contra o desconhecido. Lembra
Jacó estava pronto para lutar contra o desconhecido também. Os discípulos, durante a tempestade, viram um fantasma caminhando sobre a água. Eles gritaram: fantasma! Eles eram cristãos, deveriam saber que fantasmas e vampiros não existem. Apenas nos filmes. Eles começaram a gritar, estavam com medo, não era um fantasma. Era Jesus. Eles estavam com medo dele. Como um desconhecido ou um inimigo, ele não foi atacá-los, pelo contrário, foi ajudá-los. Jacó estava lutando com um desconhecido que veio abençoá-lo. Josué disse: você está contra nós? Muitas vezes, nós reclamamos das bênçãos de Deus, suas intervenções. Nós consideramos as coisas que Deus permite para que nós cresçamos como coisas que estão contra nós, as coisas que Deus permitiu ao nosso favor. Oportunidades, consideramos contra nós. Começamos a lutar contra nossos amigos e familiares. Lute com desconhecidos se você quiser. Pare de lutar com seus familiares. Lutamos contra nossos pastores. Lutamos contra a nossa igreja. Até lutamos contra Deus. Corremos para lutar contra aqueles que nos amam. Jacó lutou contra o próprio Deus. Será que você está lutando contra aquele que quer te salvar e que mais te ama? Nossos problemas e crises, estamos tão focados neles que eles moldam como nós vemos as coisas e vemos coisas de forma distorcida. Deixe Deus decidir a tua luta. Não corra para lutar. Coisas que você pode estar contra agora, talvez seja para o teu benefício. Deixe Deus decidir quem você deve lutar. Deixe Deus lutar por você. Pare de reclamar sobre a crise. É uma oportunidade e uma bênção. É a presença e a intervenção de Deus. Não corra para reagir. Lembre, cada batalha, Deus está no meio dela. Cada batalha crucial é terra santa. Em vez de lutar contra Jericó, contra a sua crise, você deveria retirar suas sandálias. Lembre que Deus está lá com você. Adore-o. Busque a sua presença. Busque o seu plano. Confie e obedeça nele mesmo que você não entenda. Perceba que o inimigo não é aquilo que você vê, mas é Satanás. O inimigo não é a esposa do pastor ou o chefe. É Satanás. Lembre que Deus está com você e Deus já tem a vitória. Se Deus está com você, ninguém pode ir contra você. Coloque teus olhos em Deus. E adore-o em meio à batalha. Louve-o em meio da crise. Confie nele e ele irá à sua frente. E ele lutará por você e você não precisa lutar. E você não precisa se preocupar. Até que você entenda isso, você não tem paz ou vitória. Vamos continuar um pouco. Deixa eu compartilhar um parágrafo contigo, crucial para o nosso tema e para suas batalhas e crises e suas lutas. Quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu. Estamos a levá-lo sem a sua ajuda. Estamos tomando sobre nós a responsabilidade que pertence a Deus, nos colocando assim em seu lugar. Mas quando acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, mesmo em meio à crise, cessamos de nos afligir a respeito do futuro. Confiaremos em Deus assim como uma criança confia em um amoroso pai. Desaparecerão nossas tormentas. Isso não é lindo? A batalha não é aquilo que você vê. É espiritual. A batalha é a batalha de Deus. E Deus está lá. E porque Ele está lá, você retira suas sandálias. É um santuário. Cada batalha é um santuário. Deus está lá, é uma oportunidade para adorá-lo. Pare de lutar e comece a adorar. Se você não vê a mão de Deus, em cada situação, você falhou. Você precisa buscar a mão de Deus em cada batalha. Você precisa encontrar a Deus em cada batalha. Cada batalha é um santuário. Suas batalhas de amanhã requerem um encontro hoje. A vitória de amanhã depende do relacionamento de hoje. A fé de amanhã depende do relacionamento de hoje. Você não verá o muro cair antes que você fixe os olhos em Deus. Basicamente, você não verá o muro cair antes de ver Jesus subir.
Você precisa encontrar a Deus não apenas na igreja, mas em meio aos problemas do dia a dia. Assim como você come e respira diariamente, você deve se encontrar com Deus diariamente. Algumas vezes nós buscamos cumprir as formas da igreja, da religião, mas primeiro precisamos nos encontrar com Deus das formas. Eu gostaria de explicar um pouco mais que os maiores momentos de adoração não acontecem somente na igreja, mas em teus problemas diários. Isso que te leva a crescer e a aprender a conhecer a Deus e confiar nele. A batalha não deve te quebrar, mas te forjar. Eu quero continuar a apresentação, já teremos que finalizar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças. Isso quer dizer, em meio às crises, alegrem-se sempre no Senhor. Isso quer dizer que, em meio à crise, Satanás quer que você entre em pânico. Deus quer que você confie. Lembre-se, Pedro estava dormindo como um bebê na prisão. Não estava chorando, reclamando, nem entrando em desespero ou pânico. Senhor, por favor, me salve. Paulo estava cantando na prisão. Você precisa agradecer a Deus. Mesmo em meio à crise, não porque você gosta que a crise veio, mas porque você sabe que Deus está no meio da tua batalha e você nunca está só. Então, os muros de Jericó desmoronaram e nunca foram levantados novamente. Quando Deus luta por você, Ele te dará uma vitória completa. Quando você luta por você mesmo, haverá perdas e dores. Quando Deus luta por você, Ele te dá vitória absoluta. Não apenas que os muros desmoronaram, mas nunca foram construídos novamente. Josué estava ainda lá, mas não Jericó. Quando Deus luta por você, você resiste, você se torna feliz. Essas coisas devem acontecer. Aquele que começou esse trabalho em você irá completar. Quando você passar pelas águas, Ele estará com você, não temas. Tenha fé nele. Você nunca está sozinho. Lembre-se de como Deus te conduziu no passado. E confie que Ele te ama e te conduzirá no presente. Vamos para a última parte da nossa apresentação. Grito de vitória. Isso significa exercer fé. Eles não deveriam gritar por vitória depois que os muros caíssem, mas antes. Jesus disse, acredite que você obteve antes de receber e vos será dado. Deus quer que você, pela fé, confie nele e se alegrar com a resposta antes de obtê-la. É como a história que eu te contei do meu filho. Quando eu contei que compraria uma bicicleta para ele, você conhece a história. Ele começou a gritar e pular para cima e para baixo. Ele ficou muito animado. E ele foi para a porta do edifício e reuniu todas as crianças da vizinhança. Ele estava tão feliz, eu ganhei uma bicicleta. Com 3 rodas e pedais. É azul, é simplesmente maravilhosa. E é grande. E eles perguntaram, podemos ver? Ele estava alegre em ter uma bicicleta como se já estivesse em suas mãos. Podemos ver, as crianças perguntaram. Ela chega amanhã. Isso é fé. Se alegre na resposta da sua oração antes de você receber a resposta. Como Ana, que quando o sumo sacerdote lhe disse, vá em paz, que Deus responda a tua oração. Ela não estava grávida, mas se alegrou, ela ungiu sua cabeça. Porque ela acreditou que teria um bebê antes de estar grávida. Se alegre na vitória. Olhe para o final, olhe para a vitória. Olhe para quando Jesus te levar para casa. Olhe para quando os muros de Jericó caíram. E com fé baseada em Deus, nas promessas de Deus, ou como Ele te conduziu no passado. Pela fé se alegre, porque se você acreditar, você permite Deus trabalhar. E você permite Deus te usar. Quando você acredita, você faz o que Ele diz. Se Ele falar, ande ao redor, você anda ao redor. Acredite nele e se alegre pela fé. E isso trará vitória. Eu quero explicar um pouco mais. Não espere o muro cair ou as rachaduras aparecerem para se alegrar. Não olhe para os muros, não olhe para o exército. Não olhe para a crise, fixe os teus olhos em Deus. Decida confiar nele. Não permite que a tua mente se concentre nos problemas, na dúvida ou na crise. Treine a tua mente para pensar em Jesus, para pensar na vitória, se alegre nele. Encare os muros, encare os seus problemas.
Encare o pedido de despejo, o desemprego e grite com vitória: eu tenho um emprego. Fale com a crise não como um perdedor, mas como um vitorioso. Diga: eu tenho a vitória. Grite em frente aos muros, grite em frente aos seus problemas. E diga: Ele está ao meu lado, eu não tenho medo. É pela fé que você obtém vitória. Fale com fé, pense com fé, ore com fé, se alegre com fé. Eu me alegrarei no Senhor sempre. Aqui não fala somente nas coisas boas. Confiarei no Senhor e não terei medo, pois o Senhor é a minha força. Ele é a minha salvação. É a tua atitude que permite Deus trabalhar e que te permite obedecer. Tenha fé, exerça a fé. A vitória vem pela fé. Nunca nos permitamos a falar de maneira desesperançosa ou desanimada, pois o que você fala influencia a maneira como você pensa. Se você fizer isso, perderá muito. Olhando os problemas e reclamando, damos prova de uma fé débil e doentia. Fale e haja como se sua fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos. Ele é o dono de tudo. Olhe para o céu e não para os teus problemas. Olhe para Ele, que tem poder e eficiência. Não é isso poderoso? Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor está com você, nunca te deixará ou abandonará. Eu gostaria de finalizar com uma história. Eu li uma história sobre uma moça chamada Jennifer Rothschild. E essa moça trabalhava por uma estação de rádio cristã, encorajando as pessoas, falando sobre Deus e falando para confiar nele. Mas um dia ela começou a ter problemas em sua visão e começou a piorar mais e mais. Ela estava com a doença chamada de retinite pigmentosa, eu não lembro o termo médico, mas é uma doença degenerativa que não tem cura. Dentro de 2 ou 3 anos, a pessoa fica totalmente cega e não há nada que possa ser feito. Cegueira total pelo resto da vida. Ela era jovem, casada e com uma criança pequena. Eles oraram, eles jejuaram, foram aos médicos, mas a sua doença estava avançando muito rápido. Acredito que é retinite pigmentosa. Eventualmente, ela ficou totalmente cega. Ela perdeu a fé, parou de trabalhar. Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Onde está Deus quando preciso dele? As pessoas têm a tendência em confiar em Deus somente quando as coisas estão bem. Quando as coisas não estão bem, elas oram. Deus faça isso e faça aquilo, ele parece não escutar. Eles perdem a fé. O marido falou para ela: querida, lembra o que você falou a outros? Mesmo em crise, você nunca está só. Sério, é fácil você falar: eu estou cega, não você. Querida, eu entendo que é difícil. Não é difícil apenas para você. Mas é difícil para mim também, não apenas que eu te amo e sofro quando você sofre. Mas tudo se tornou difícil em nossas vidas. Mas não estamos só. Em meio à crise, Deus está conosco. Não é apenas uma teoria. É assim que sabemos que temos um Deus real. Pois em meio à crise, você ainda confia nele. Ela não queria escutar sobre Deus, sobre a igreja, sobre trabalho ou qualquer outra coisa. Mesmo em casa, não cozinhava, não limpava, não fazia nada. Ela se trancava no quarto e não falava com ninguém, nem mesmo com seu marido, por meses. Um dia ele disse: querida, isso tem que acabar. Se você focar nos teus problemas, se isso é tudo que você fala e pensa, você se afasta de Deus. Quanto mais você foca no seu problema, maior parece o teu problema. Quanto mais você fica desencorajada, mais distante fica de Deus. E Satanás ganha mais controle da tua vida e da tua mente. Pare de olhar para os muros de Jericó. Pare de olhar para o inimigo. Pare de olhar para os problemas e as crises e os desafios. Fixe os teus olhos em Deus. Eu não tenho olhos, estou cega. Querida, fixe os teus olhos espirituais. Em meio da tua escuridão e crise, quando você não vê luz no fim do túnel, fixe os teus olhos em Deus. Confie e se alegre nele.
pois Ele está com você. Você nunca está só, mesmo em meio à crise. É fácil para você. Querida, eu tenho que te ajudar a superar esse problema. Vamos seguir em frente como se não houvesse problema. Eu não consigo fazer isso. Veja, vamos cozinhar juntos hoje. Eu não posso cozinhar, eu vou cortar os meus dedos. Vamos cozinhar juntos, vamos para a cozinha. Depois de reclamar, ela foi. Sabe onde está a faca? Deveria saber. Eu sei onde está tudo na casa, mesmo que eu esteja cega. Ainda quando enxergava, eu poderia fechar os meus olhos e conseguia pegar o que eu quisesse. Certo, aqui está a faca, aqui está a cebola. Vamos cortar devagar. Aqui está a água. Eu sei onde está a pia, você não precisa me falar onde está a pia. Ok, vamos pegar a água. E eles cozinharam juntos. Então lavaram os pratos juntos. Então ele colocou as roupas para lavar. E cada dia. E por uma semana eles fizeram tudo juntos na casa. Então ele disse, agora eu vou ficar te olhando. Você consegue fazer isso? Claro que sim. E ela começou a fazer as coisas. E quanto mais ela fazia na casa, menos se preocupava com seus problemas. E lentamente ela foi superando. Então ele disse, agora vamos trabalhar. Eu não posso trabalhar, você está louco? Sim, você pode. Veja, é fácil para você encorajar os outros quando tudo está bem, mas você precisa encorajar os outros quando está cega. Mas eu não posso trabalhar. Eu vou com você, você não está só. Então eles saíram de casa para o trabalho. Ele disse, vamos contar os passos e memorizar. 3 passos para abrir a porta, 2 passos para o elevador, apertar o botão, esperar descer completamente, sair do elevador, pegar à esquerda, 2 passos, 5 degraus abaixo, então abrir a porta do edifício, 15 degraus no parque, 2 passos para a calçada e esperar pelo ônibus. Fale às pessoas o número do ônibus. Quando o ônibus chegar, você entra, 3 estações você desce, 27 degraus no parque, 5 degraus para cima, até a porta do edifício do teu escritório. Às 4 da tarde, ele foi buscá-la. Contou todos os passos até voltar para casa. No próximo dia, a mesma coisa, contando os passos. E a mesma coisa. De mãos dadas com ela. Na próxima semana, nós vamos, mas agora você conta. Mas é claro, eu tenho tudo decorado. Eles foram juntos e ela contou os passos. E fizeram isso por uma semana. Então ele disse, próxima semana você vai só. Eu não posso fazer isso, você não me ama. Você está me abandonando, eu sou cega, eu estou só. Você nunca está só, querida. Jesus está sempre com você. É fácil para você. Querida, próxima semana você vai trabalhar. Você conhece os passos. Eu não acho que você me ama mais. Eu estou sozinha e cega. Como posso fazer isso nessa situação? Querida, pare de reclamar. Então ela estava discutindo e reclamando, resmungando. Na segunda-feira ela foi trabalhar contando os passos. Então ela contou os passos e ela foi para o elevador, passou pelo parque, estação do ônibus, entrou no ônibus, o parque e o edifício, até chegar ao escritório. Então, depois das 4, voltou para casa. Segunda, terça, quarta, quinta. Ela está triste, vai para o ônibus. Na quinta-feira, quando ela entra no ônibus, o motorista fala: Senhora, você é a pessoa mais sortuda que já conheci na minha vida. Ela disse, o que é que você está falando? Você não vê que eu sou cega e eu estou só? Minha vida é miserável, o que é que você está falando? Senhora, você não consegue ver, não é? O quê? Você é a pessoa mais amada e sortuda deste mundo. Ela fica nervosa com o motorista e diz, você não vê que eu sou cega, como é que eu posso ser sortuda e feliz? Ele disse, de fato, senhora, você é cega, você não vê. Ela disse, o quê? O motorista falou, senhora, todos os dias, quando você entra no ônibus, tem um militar andando um pouco atrás de você, com os braços abertos pronto para te segurar. E ele anda até você chegar no ônibus. Quando você chega no ônibus, ele entra no carro e segue o ônibus. Quando o ônibus para, ele estaciona o carro e anda atrás de você até você chegar no edifício. Quando você entra no edifício, ele para e te cumprimenta. Então, às 4 da tarde, ele está esperando por você lá e espera você entrar no ônibus. Todo dia faz o mesmo. Quando você entra no edifício, ele fica em frente da porta. Ele fica ereto e bate continência. Então, te manda um beijo e diz, eu te amo. Senhora, você não está só. Está apenas cega.
Queridos, nunca estamos só. Somos apenas cegos. Se Deus nos deu Jesus, você acha que Ele te deixará só? E apenas porque você não vê, não significa que Ele não está lá. Lembre de como Ele te conduziu no passado. Ele estará com você nessa crise também. Você apenas precisa colocar os seus olhos nele e confiar nele pela fé, baseado no seu amor, nas suas promessas, no seu sacrifício e no que ele tem feito por você no passado, baseado na sua palavra e no seu caráter. Não olhe para os problemas, não olhe para os muros de Jericó, não olhe para os gigantes. Fixe os seus olhos nele em meio à crise. Adore-o e confie nele porque a batalha pertence ao Senhor. E se Deus está com você, você é vitorioso. Vamos orar. Pai Celestial, que promessa! Não estamos nunca sós. O Senhor nunca nos esquece nem nos abandona. O Senhor é nosso Deus, nossa rocha, nosso escudo, a nossa salvação. O Senhor nos ama com amor que ultrapassa qualquer entendimento. Nunca seremos capazes de entender o teu amor. Por que reclamamos e ficamos estressados? Nos ajude a aprender diariamente em cada desafio, a confiar no Senhor com o nosso coração, a fixar os olhos no Senhor e ter paz em Ti. E não confiar no nosso entendimento, no que podemos fazer, em nossa sabedoria, métodos e poder, mas confiar completamente no Senhor. E então fazer o que quer que o Senhor fale. Pela fé. Confiando que, se nós seguirmos o Senhor, não iremos perder a batalha, porque o Senhor é vitorioso. Oramos no precioso nome de Jesus e te agradecemos, Senhor. Amém.